Fala, jovem! Thiago Matos aqui. Chegamos em uma seção muito interessante do Laravel, que é Migrations, que vai permitir a gente controlar e versionar o nosso banco de dados utilizando PHP. Vem comigo! Cara, isso daqui é sensacional. Olha só, aqui dentro dessa pasta Database, a gente tem uma pasta aqui, Migrations. E o Laravel já traz para a gente esses arquivos. E como eu falei, Migrations nada mais nada menos são arquivos PHP, classes PHP, com instruções, tá, galera? Que vão fazer com que o Laravel interprete isso e controle o banco de dados e versione o banco de dados para a gente, sem a gente se preocupar. Tá certo? Por exemplo, vamos abrir esse arquivo aqui, né? Create User Table. Aqui a gente tem uma classe PHP, beleza? Tranquilo. E a gente tem dois métodos aqui, o up e o down. O up, galera, é quando a gente está rodando a migration, e o down é quando a gente quer dar um rollback, ou seja, quando a gente quiser, né, desfazer essa migration. Beleza? Então, quando a gente está fazendo essa migration, ele roda esse comando, e quando a gente está desfazendo essa migration, a gente roda esse comando. Por exemplo, quando a gente está rodando essa migration, quando a gente está fazendo ela, o que é que tem aqui de instrução? Aí tem a instrução aqui do esquema para criar uma tabela chamada usuários. Aí ele passa uma função, e nessa função possui todos os campos que eu quero dentro dessa tabela, né, usuários. O interessante é que Laravel já tem helpers aqui para praticamente todos os campos, né? O ID, e esse ID aqui já vai ser inserido, o auto-increment aí da sua tabela, já vai colocar aí unique, etc, etc. Certo? String, aqui timestamp, remember token, que é um esquema aqui do Laravel que eu vou falar lá no futuro, e timestamps também, que é um esquema do Laravel, que eu vou falar isso já já. E perceba que a sintaxe é sempre aqui a variável table, que vem aqui da function, né? Que ele injeta aqui esse blueprint, tá certo? E seguindo a sintaxe, você vai utilizar, né, as funções, e essa função, por exemplo, string, você passa aqui o nome da coluna. Na verdade, praticamente todas as funções, ele vai pedir a coluna, né? Quase todas, porque essa aqui, o ID, não é necessário, porque quando você está criando ID, você já quer coluna ID, tá certo? Então, isso daqui, o Laravel vai interpretar e vai executar o comando para cada função app dessa daqui. E aí, quando a gente está desfazendo essa migration, ou seja, a gente fez a migration, a gente criou a tabela users. Então, a gente vai desfazer, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dropar essa tabela, a gente vai deletar essa tabela. E assim segue essa rotina. Então, outra tabela aqui, password resets, que é para resetar a password. Eu tenho o up, né, o meu esquema aqui, e eu tenho o down, né, para poder deletar a tabela. E galera, isso daqui, o down, não necessariamente vai ser sempre para deletar a tabela, porque você pode criar uma migration só para alterar o campo, por exemplo, token de string para, sei lá, outra coisa, sei lá, boolean, certo? Um exemplo aqui. E quando você for desfazer essa migration, você vai voltar como estava antes, certo? Por exemplo, aqui o app você alterou para boolean e aqui no down você alterou para string novamente, certo? A gente vai fazer esse teste aqui, já. Beleza, massa. Aí aqui outra tabela seguindo a mesma ideia, não vou passar toda hora nisso para não perder tempo. E aqui outra tabela, tá certo? Então é assim que funciona as migrations. E galera, essas migrations, elas são rodadas com aquele comando que eu já rodei aqui, mas a gente vai fazer de novo. Mas antes disso, deixa eu abrir aqui o meu banco de dados para a gente ver como é que estão as tabelas, tá certo? Então eu já tinha rodado antes, então ele criou todas essas tabelas aqui, usuários, né, password reset, etc. E veja essa tabela migration aqui, cara, que é onde o Laravel mantém o histórico das coisas, tá certo? Por exemplo, você vai ver aqui, ó, o ID e a migration que ele rodou, tá certo? Então o Laravel sabe que ele já rodou essas migrations, ele não vai rodar novamente. Mesmo que eu peça para rodar, né, vendor /bin/cell, mesmo que eu peça para rodar migrates, ele não vai fazer nada. Opa, eu esqueci alguma coisa. Artisan, ele não vai rodar nada, tá certo? Ele vai dizer, ó, nothing to migrate, ou seja, nada para fazer a migração, né, o migration, tá certo? Mas existe um comando aqui, galera, que você pode resetar a migration passando aqui, ó, fresh, ou seja, ele vai do zero lá, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vou dar um enter aqui, ele vai rodar todas as migrations agora, tá certo? E aí vai popular todo o banco de dados, na verdade com tabelas, tá certo?
Galera, eu vou deletar tudo aqui pra gente brincar. Deixa eu ver como é que eu deleto aqui. Drop. E aí, ok. Beleza. Dropei todas as minhas tabelas. Agora sim eu posso fazer migrate. Aí ele vai, né, criar todas as tabelas. Certo? Se eu dar um refresh aqui. Dar um refresh. Agora sim eu tenho 5 tabelas. Beleza? Obviamente minhas tabelas estão vazias e isso a gente vai brincar nas próximas aulas. Galera, vamos lá criar nossa primeira migration. Então vai ser, se você estiver utilizando aí localmente, vai ser PHP Artisan, tá? Então eu falo isso toda hora, mas é só para lembrar, como eu estou utilizando aqui o Docker Container, que é o Laravel Sail, então a gente acessa o container dessa forma aqui. E você pode criar um alias aí no seu terminal para não ficar digitando isso toda hora, se você quiser. Eu ainda não criei porque eu estou com preguiça, mas no futuro eu vou criar. Então aqui, Sail, Artisan, make, migration, para criar migration, tá certo? E aqui eu passo o nome do meu arquivo PHP que vai rodar a migration. E galera, você pode criar qualquer nome, tá certo? Mas se você seguir o padrão, o Laravel já vai interpretar. Olha só, eu vou colocar aqui, vamos supor que a gente esteja criando um migration de post, né? Eu vou colocar aqui, ó, posts. Só isso, tá certo? Olha o que vai acontecer. Ele vai criar a migration, mas o esquema aqui veio vazio. Aí você vai ter que criar o seu esquema normal, sem problema nenhum. Não tem nada de errado com isso. Beleza. Mas se você seguir a convenção e fazer isso aqui, ó, migration create posts table, ou seja, crie tabela post nessa formatação, certo? Com a palavra create e a palavra table. O que é que o Laravel vai fazer? O Laravel vai interpretar isso, ele vai criar migration e ele já vai trazer para você isso daqui, ó, certo? Já o blueprint, o mínimo necessário, tá certo? E esse timestamp, galera, eu falei que ia falar depois, é justamente isso daqui, ó. Aqui em usuários, a gente colocou esse timestamp, tá certo? Se eu abrir a tabela usuário, eu vou ter aqui, ó, esses caras aqui, ó, created at e updated at. Porque o Laravel já vai injetar esses valores automaticamente, isso a gente vai ver no futuro, quando a gente trabalhar com o Eloquent e salvar dados no banco de dados. Assim que você inserir um registro, galera, o Laravel já vai colocar a data aqui que foi criado, e se você der um update nesse registro, o Laravel vai colocar aqui a data de updated, tá certo? Automaticamente, o que já é uma mão na roda. Beleza? Então, eu criei aqui o posts, né? Então, vamos lá. Criar mais campos aqui, ó, table, eu vou ter um campo para título, né, string, aí vou passar aqui title. Se isso daqui for um campo requerido, isso aqui fica como está, ele vai ser obrigatório. Se você não quiser que ele for obrigatório, você passa aqui mais um método chamado nullable, tá certo? Vou ensinar várias coisas aqui, galera, mas migration é gigante, eu vou abrir a documentação já para vocês verem aqui, certo? Então, eu vou colocar como obrigatório, porque título no post tem que estar obrigatório, né? Aqui vai ser texto, né? Text, ou você pode colocar aqui, ó, long text para o body, né? O body do post, e também vai ser obrigatório, beleza? E o que mais que a gente pode ter aqui no post? Tags, string, eu vou colocar aqui tags. E tags, galera, vai ser nullable porque pode ter ou pode não ter. Mais alguma coisa aqui? Eu vou colocar aqui autor. String author, certo? E aqui vai ser nullable também. Beleza, aqui já foi o suficiente. O que eu vou fazer aqui? Rodar de novo a migration. Só que agora eu vou, em vez de criar uma migration, eu vou rodar a migration. PHP Artisan migrates. Aí o que o Laravel vai fazer? O Laravel só vai rodar essa migration aqui. Não vai rodar todas, porque é só essa que tem de nova. Tá certo? Vamos lá? Aí ele vai rodar essa migration aqui, rodou e terminou. Se eu atualizar aqui o meu banco de dados, eu tenho uma tabela posts aqui, ó. Se eu abrir a tabela posts, cara, eu tenho aqui o meu título, body, tags, autor, etc, etc. Que maravilha! Cara, e isso, por que eu digo que você pode controlar e versionar o banco de dados? Vamos lá. Você criou essa tabela post, colocou em produção, etc. Agora você quer alterar ou colocar mais campos nessa tabela. E aí, obviamente, você não vai fazer isso manualmente, porque você vai perder, você está fazendo aí uma nova feature, né, do sistema, etc. Então, você não vai fazer isso manualmente local. Quando fizer o deploy, você não vai fazer isso manualmente lá no ambiente de produção.
você vai criar outra migration. Vamos lá, make migration. Aí, nesse caso aqui, eu vou colocar assim, ó, add, deixa eu ver um field, um campo aqui para posts, deixa eu pensar, add, imagem, né, imagem do post, eu vou botar aqui cover, add cover, post table, add cover, você pode colocar qualquer nome agora, tá, to post table, beleza. Aí ele vai rodar, vai criar essa migration aqui, e ele vem aqui com posts, né? Só que agora, veja que eu não tô com o esquema create, olha, aqui é o esquema create, porque eu tinha usado aquele nome create, né? E aqui ele tem esquema table, ou seja, agora eu posso alterar qualquer coisa dessa tabela. Nesse caso, eu vou adicionar, cara, eu vou adicionar um novo campo chamado de cover, que também é nullable. Certo? E agora, quando eu desfizer essa migration, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que table, drop column, e aí cover. Por quê? Porque isso, antes de existir essa migration, eu não tinha esse campo, tá certo? Então, quando eu rodar, eu crio o campo. Quando eu desfizer essa migration, eu tenho que remover esse campo. Então, vamos lá. PHP add migrates. Aí ele vai rodar só essa migration aqui. Beleza. Se eu abrir posts agora, ele tem aqui cover na última posição. Aí você diz assim, poxa, não queria esse campo na última posição, queria o cover, né, aqui antes de título. Não tem problema. Você vai fazer o seguinte, ó, PHP add migrate, ou você acessa o sale, né, o container, add migrate, aí você faz aqui, ó, rollback. Aí ele vai voltar essa migration, tá certo? Rolling back essa migration aqui. E aí, cara, se eu atualizar aqui, ó, eu não tenho mais cover, certo? Ele resetou essa migration aqui. Beleza. Aí você disse que queria depois do título, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, mais um after title. Certo? Somente isso. Aí roda a migration de novo. Perfeito. Abre lá a sua tabela. Agora aqui depois do título eu tenho cover. Que show de bola! Muito simples, muito simples. Isso daí você vai incrementando o seu banco e controlando o seu banco a partir de arquivos, certo? E aí quando você subir produção, você roda PHP add migrates e ele vai rodar apenas aqueles arquivos que ainda não foram rodados, né? Os novos arquivos, tá certo? E galera, como eu falei, migration é gigante, tem um montão de tipo de campos, tá certo? Mas um que eu quero colocar aqui é que você já deve estar se perguntando como é que eu faço o relacionamento. Então vamos supor que esse post aqui, esse post tem o autor, né? E esse autor é justamente o usuário, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova migration com o nome de usuário só para a gente testar. Ah, na verdade não. Na verdade eu vou alterar esse cara aqui, certo? Eu tenho duas formas. Como eu ainda não fiz o deploy em produção, eu posso fazer o seguinte. Rollback. Só que rollback vai voltar só um, cara. Olha só que interessante. O rollback, ele voltou um. Beleza? Voltou só o cover. Se eu der um rollback de novo, ele vai voltar um step. Beleza. Agora olha o que eu posso fazer. Vou dar um migrate de novo aqui. Beleza? Agora eu tô com esses caras aqui atualizados. Todas as migrates atualizadas. Deixa eu rodar de novo para ter certeza. Beleza? E eu posso fazer rollback. Passou uma flag aqui, ó. Step igual 2. Ou seja, eu estou voltando duas casas. Pensa que cada migration dessa aqui é uma casa, né? Eu subi, a escadinha. Agora eu estou descendo. E aí estou descendo duas casas. Step 2. Ele vai voltar duas migrations. Olha só. Muito show de bola, cara. E aí voltou as duas migrations. Eu vou botar esse cara aqui, ó, user ID. Tá certo? Que é o campo do autor. E isso a gente vai ter que atrelar com o usuário. Então o que é que a gente tem que fazer aqui? Ora, eu gosto de colocar todas as relações do início. Ora, o Laravel tem um esquema aqui bem simples e rápido para a gente fazer foreign key, ó. Foreign ID. E aí você passa a coluna user ID, exatamente essa daqui. Aí você vai utilizar o constraint. E aí, se você quiser, na verdade isso aqui é opcional, mas eu sempre uso. O constraint, galera, muita gente me pergunta, é para deixar ele restrito para só ter IDs de usuários que existem aqui nessa tabela. Só ter essa relação que existem, tá certo?
Aí aqui on deletes cascade e on updates. Eu gosto de deixar declarativo isso. Cascade. Eu não tenho certeza se o Laravel utiliza Cascade por padrão, mas isso daqui é quando você deletar o usuário lá, ele vai deletar todos os posts automaticamente. Se você não quiser isso, você não pode botar esse on delete, tá certo? Se, por exemplo, você deletou o usuário, você quer deixar os posts guardados lá na sua migration, né? Os posts orphans, aí você não pode colocar isso daqui, tá certo? E update é quando você alterar o ID do usuário lá, ele vai alterar o ID do usuário aqui também, beleza? Então eu fiz aqui já uma foreign key direto, cara, só com uma linha praticamente. O Laravel vai fazer o quê? Ele vai reconhecer esse user ID e vai reconhecer que tem uma tabela chamada usuários automaticamente, tá certo? Vamos lá, rodar a migration. A migration ele vai rodar sem problema nenhum. Show de bola. E aí, posts, eu tenho aqui user ID. Deixa eu ver se eu consigo esse banco de dados aqui, na verdade, esse cliente MySQL, eu não sou muito experiente nele. Como é que eu vejo a estrutura do banco aqui? Coluna keys aqui, primary, colunas, posts. Deixa eu dar um. Aqui, ó, ele mostra, tá certo? E o user ID tá com a chavezinha aqui. Eu acredito que seja a chave já de foreign key, tá certo? E aqui ele tem, aqui, ó, ele mostra foreign keys. Gostei, nem sabia disso daqui, desse cliente de MySQL, mas gostei. Ele mostra aqui, ó, foreign keys, post, user, ID, foreign, beleza? E aqui ele já mostra a chavezinha, massa, show de bola. Massa demais, cara. Então é isso, galera. Tipo, com essa migration, você vai fazer tudo o seu banco de dados, controlar tudo o seu banco de dados e você vai poder fazer alteração, né? De repente, vamos fazer uma alteração aqui de campo. A gente colocou body, mas eu quero, né, digamos, content, por algum motivo. Então vamos lá, PHP, não é PHP, Sale, Addison, make, né, make, migration. Aí vou dizer aqui, ó, updates, body, pode ser qualquer nome, tá? Posts, table. Aí vai criar outra migration. Beleza. Ele não reconheceu aqui, não sei porquê. Update body post table. Mas eu vou copiar daqui então, para ser mais rápido. E aí aqui eu vou dizer o seguinte, ó. String, na verdade é rename column. Aí vai ser o nome original, body, se eu não me engano. E o nome final que vai ser contents. Se eu não me engano é isso. E aqui, deixa eu ver rename, porque eu vi rename e rename column. Rename to... Agora eu não lembro mais. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Table, string, body, rename. Não pega o rename. Não tem rename. E esse rename aqui vem de onde? Aí só olhando a documentação. Esse rename aqui vem de onde? To? Eu vou arriscar esse cara aqui, senão a gente vai na documentação. E aí eu volto agora a forma anterior. Tem que copiar isso daqui para puxar o esquema. Rename contents, porque é a forma inversa, né? Pare. Deixa eu ver se é isso mesmo, senão a gente vai na doc e ver qual é a forma correta. PHP Addison migrate. Deu erro. Deixa eu ver qual foi o erro. Para alterar a coluna, cara, você tem que ter esse drive aqui, ó. Vai ser bom, que a gente precisa da documentação. Vamos abrir aqui a documentação do Laravel. Então, galera, a documentação aberta aqui. Foi até bom isso ter acontecido, porque para fazer alteração de coluna, né, a gente precisa adicionar um drive aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Migration Structure, Columns,
Modifying Columns, aqui, ó. Antes de modificar qualquer coluna, você precisa adicionar esse driver aqui, ó. Tá certo? Doctrine, etc, etc. Vamos lá instalar esse cara. Deixar ele instalando. E enquanto ele está instalando aí, eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Subir tudo aqui. Pronto. Available Column Types. Olha só a quantidade de tipo de coluna. Data, Boolean, Time Zone, String. Cara, tem de tudo aqui, ó. Increment, Integer. Então, assim, isso aqui você tem que brincar, né? Por você só, porque não dá para eu ir um por um nesses campos e nem faz sentido, né? E aqui eu deixo para vocês testarem, fazer a migration, fazer o rollback, testarem de novo, etc. Tá certo? Vamos lá de novo em Rename Column, Modify Column. Doctrine Debol, aí, ok, if you plan to modify column created using timestamp, you must also add the following. Não, a gente não criou timestamp, mas fique atenta se você está alterando uma coluna que é timestamp, você tem que adicionar esse cara aqui, né, nas configurações do banco de dados. Então eu acho que é só instalar esse driver mesmo aqui e tá bom. Vamos rodar de novo a migration. Vamos ver se é isso aí. Show? É isso daí. Já funcionou, né? Maravilha. É só instalar esse driver aí, porque esse driver é a coisa de Deus. Então, atualizar. E agora aqui, ó, em posts, eu devo ter content, se não tenho mais body. Ah, que show de bola, que show de bola. E, cara, a partir de agora, a gente vai utilizar a migration, né, para criar banco de dados. E nas próximas aulas, eu vou, né, começar a popular o banco de dados com dados falsos, né, com dados de exemplo para simular o ambiente real do nosso sistema. E aí, depois a gente vai começar a mexer com Eloquent e é isso tudo aqui vai fazer sentido. Esse ecossistema inteiro vai fazer sentido para você. Desde lá da rota que passou pelo controle, view, banco de dados, migration, etc. Aí você vai ter uma visão realmente geral do Laravel, tá certo? Não desiste, eu sei que é muita informação, é muito difícil, mas fica comigo, acredita em mim e te vejo aí na próxima aula. Fui!